E hoje é celebrado o Dia do Orgulho Autista, uma data dedicada a valorizar a diversidade e promover o respeito pelas pessoas no espectro autista. Também é um momento para reforçar os direitos que garantem o acesso a benefícios e a proteção legal dessas pessoas. Para ajudar a esclarecer essas questões, a gente recebe aqui no estúdio a advogada Cíntia Rodrigues. Doutora, seja muito bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. A honra é minha de estar aqui nesse espaço falando sobre um assunto tão importante, né, no Dia do Orgulho Autista. Doutora Cíntia, você é uma grande representante, digamos assim, dessa causa, sempre fala, sempre esclarece dúvidas da população sobre direitos, enfim, das pessoas com autismo. Eu queria que a senhora pudesse explicar de forma breve para quem está em casa o porquê de abraçar essa causa de forma tão especial antes da gente de fato entrar no assunto. Realmente é uma causa, como você falou, muito especial para mim, porque o meu irmão mais novo, Davi, ele é autista. O grau dele é um grau mais leve, né, mas ele apresenta todas as características comuns a quem tem TEA, né, que é transtorno do espectro autista. Então, desde muito cedo, eu e minha família fomos apresentados a essa causa e abraçamos, estudamos muito, né? Foi um esforço bem grande que nós fizemos para entender, até porque ele é já um adulto de 24 anos, então há mais de 20 anos, quando nós descobrimos que ele tinha essa condição neurológica que afeta o comportamento, porque não é uma doença, é apenas uma condição que torna a pessoa atípica, diferente no seu comportamento, no seu modo de falar, de se comunicar, de interagir. Foi bem desafiador, né? E é por isso que eu me comprometo a espalhar, expandir essas informações para que as pessoas possam ver isso como algo natural e possam, né, entender como incluir essas pessoas cada vez melhor. Então, é um compromisso que eu tenho comigo mesma por conta dessa pessoa tão importante na minha vida, que é o meu irmão. A senhora menciona essa descoberta, digamos assim, da condição do Davi há cerca de 20 e poucos anos atrás e, inclusive, a gente comentou antes de entrarmos aqui para a entrevista que eu até estudei com o Davi na escola e eu lembro que nessa época, questão de 10 anos atrás, a condição, o autismo não era algo que era tão mediatizado, tão conhecido como é hoje. Assim como os direitos que hoje existem, eles não existiam naquela época. Queria que a gente começasse essa conversa falando para quem está em casa sobre alguns desses direitos, principalmente a nível estadual. A gente tem políticas específicas para o estado do Piauí, como elas funcionam? Temos sim, na verdade, o autismo ele é uma deficiência. Então, todos os direitos relacionados à pessoa com deficiência são estendidos à pessoa que tem autismo, porque é pessoa com deficiência, é PCD. Então, direito à educação especializada, nos colégios, tanto a nível estadual, como municipal, como federal e particulares, a pessoa com autismo precisa de um acompanhante. Assim como os pais, olha, isso é muito importante, tanto os pais que são CLT, como os pais que são concursados, têm direito à redução de carga horária por terem filhos com autismo. Se o seu filho tem plano de saúde, esse plano de saúde tem que fazer uma cobertura integral de todas as terapias, de todo o acompanhamento especializado, específico, por exemplo. Tem muitos médicos que prescrevem a terapia ABA. Se é essa a terapia que o teu filho precisa, é essa que o plano de saúde tem que fornecer para ele. Então, existem inúmeros direitos relacionados ao universo, né, das pessoas autistas. Direito, por exemplo, a acesso livre ou de custos reduzidos a programas culturais, festivos. Isso, às vezes, as pessoas não sabem. No cinema, nos parques de diversões, teatros, circos, qualquer manifestação cultural, pessoa com autismo e seu acompanhante possuem esse tipo de benefício, isso também a nível estadual, também a nível municipal. Então, essas políticas públicas, elas geralmente são integradas a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, justamente para trazer essa proteção integral à pessoa com deficiência, e os autistas estão
também amparados, né, nesse sentido. Então, são muitas coisas. Eu passaria a noite inteira aqui falando sobre os direitos deles. E é muito importante se informar. Se você tem alguém com autismo na família, se informe sobre os direitos que eles têm. É muito importante estudar, se informar, procurar, né? E são realmente informações muito necessárias, porque, como a gente comentava, não são coisas que realmente são muito mediatizadas. A gente sabe que existem esses direitos, benefícios, muitas vezes a nível nacional, né? A gente sabe que existe, mas não sabe que são políticas integradas, que são válidas aqui em Picos, por exemplo. E ainda falando dessa cobertura jurídica, eu queria saber se o Estado, ou não sei, o Brasil, ele oferece algum tipo de cobertura mesmo jurídica, uma assistência a essas pessoas, a famílias que têm um ente querido que tem autismo. Sim, vamos falando a nível, por exemplo, de benefício da assistência social, que é o que a gente chama de BPC, benefício de prestação continuada. A pessoa com deficiência, e aí incluímos a pessoa autista, ela tem direito a receber um benefício no valor de um salário mínimo mensal, desde que haja comprovação de baixa renda. Isso quase todo mundo sabe, mas às vezes a pessoa fica perdida no como. Como eu vou atrás desse benefício para o meu filho? Eu sou uma pessoa de baixa renda, eu tenho que andar com ele para o hospital, eu tenho que levar ele para a escola, eu tenho que dar saúde de qualidade para ele, eu tenho que desenvolver o meu filho. Como eu vou atrás desse benefício? Primeiramente, é bom a pessoa se dirigir ao CRAS, né? Que é o centro ali da assistência social do seu bairro. Se informar para fazer a inscrição no CadÚnico, né? A família de baixa renda tem que ter essa inscrição. E depois, através do INSS, você solicita o benefício para o seu filho. Então, o CRAS, a assistência social municipal, ela é muito parceira das pessoas, porque ela está ali mais próxima, né? É do município. Então, é parceira das famílias e parceira das pessoas com deficiência no sentido de acesso a esses benefícios. Outros benefícios podem ser buscados também se você é uma pessoa de baixa renda. Se você é uma pessoa que tem uma renda boa, você pode procurar um advogado particular. Mas se você é uma pessoa de baixa renda, você pode se dirigir à Defensoria Pública ou ao Ministério Público. Aqui em Picos fica ali no iniciozinho do Junco, ali no mesmo prédio da Selfit. Então vão lá, né? Se informem com a Defensoria, se informem com o Ministério Público sobre os direitos do seu filho. Então são esses locais, centros de assistência social, postos de saúde também, caso você não tenha acesso a um muito próximo, Defensoria Pública, Ministério Público, né? Esses órgãos aí são responsáveis por te encaminhar nesse sentido. Você trouxe a informação do BPC, que é inclusive um dos benefícios mais conhecidos pela população, né? Ainda nesse tópico, existem outros que estão próximos em termos de acesso, que através do CRAS essas famílias podem conseguir também? Sim, existem também a questão das terapias, né? Terapias em centros especializados do SUS. Às vezes a família não tem condições de ter um plano de saúde. Como eu vou conseguir a terapia para o meu filho? Então faz todo aquele encaminhamento também em questão de saúde, em questão de educação, né? Escola, acompanhamento, tudo isso também através desses centros especializados. Então, a pessoa autista, ela tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa tem, só que a forma de acesso é que é diferente. Essa pessoa, ela tem que ser, digamos assim, tratada de uma forma especial, o acesso dela é de uma forma especial, para que realmente ela venha conseguir se integrar na sociedade. Então, é muito importante isso. Eu sei que existem várias fases quando você sabe que alguém tem deficiência na sua família. A gente não chama mais nem portador, é pessoa com deficiência mesmo. Então, tem a fase da aceitação, né? Tem a fase da dificuldade de você não saber, mas isso você vai contornando com esse desejo, com essa conscientização de informação. Então, é através desses centros. Procurem, essas pessoas estão lá para servir vocês nesse sentido, é direito de vocês, né? Então, não é para ter vergonha, nem medo e nem deixar isso para depois. Quanto mais cedo se corre atrás desse desenvolvimento, mais eficiente, mais eficaz ele é.
Doutora, só para a gente encerrar esse diálogo importantíssimo, teve um momento em que a senhora falou que essa questão dos direitos, enfim, esses benefícios, eles não são algo para separar essas pessoas, elas não têm esses direitos a mais porque elas são diferentes ou, enfim, mais merecedoras dessas questões, mas são questões para assegurar uma garantia de vida com qualidade para as pessoas com autismo, né? Queria que a senhora finalizasse com essa explicação. O Dia do Orgulho Autista, ele diz justamente isso. O autismo, ele não é para ser combatido, ele não é uma doença, ele não é algo ruim. Ele é uma condição neurológica especial que afeta o comportamento. Essas pessoas sentem, se comportam, se comunicam, interagem de forma diferente. Elas têm suas peculiaridades, mas são extremamente inteligentes, extremamente capazes. Mas essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas de uma forma especial. Então, quando a comunidade, não só o governo, muitas vezes a gente coloca isso muito nas costas do governo, mas quando a comunidade no geral, governo, sociedade, órgãos, instituições, estão a par desses direitos e dessas garantias que essas pessoas possuem e do que fazer para ajudar essas pessoas a alcançar a plenitude, isso tudo se torna possível, mais fácil, mais efetivo. Uma das maiores alegrias da minha vida é quando eu vejo progresso no meu irmão. Porque para nós é algo mais fácil, vamos assim dizer. Para eles é uma conquista muito grande. Quando ele terminou o ensino médio, quando ele terminou um curso, ele agora está procurando emprego. Então, para ele, tudo é muito mais intenso. E para isso, eles precisam do apoio geral, de todo mundo, da família, da comunidade, da sociedade e dos órgãos, né, e das instituições. Então, esse dia vem para nos lembrar disso. A pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa que tem que ter um espaço para ela, ela tem que estar junto conosco. É para ela ser incluída, é para ela ter plenamente, né, os seus direitos efetivados e incluída na sociedade, né? Com certeza. Doutora Cíntia, muitíssimo obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa aprendeu muito. E eu acho que com esses conhecimentos pode até, de fato, se tornar uma pessoa que pratica mais a inclusão para com as pessoas com autismo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada.